Eu e meu marido somos casados há 6 anos. A gente começou a namorar muito novo. Tínhamos 17 anos. E de lá para cá, ele sempre foi meu melhor amigo, sempre foi muito presente na minha vida, muito companheiro, muito parceiro. A gente sempre se deu muito bem. Nosso namoro, ele foi incrível. Tão incrível que com 6 meses ele me pediu em casamento e nos casamos ao completarmos 18 anos. Naquela época todo mundo achava loucura, tão novos e pensar em um compromisso tão sério. Só que o nosso sentimento era tão intenso que a gente nem pensava no amanhã. A gente queria realmente era aproveitar o tamanho do nosso amor e viver felizes enquanto o sentimento durar. A gente sempre pensou dessa forma. Vamos viver um dia de cada vez. Eu sempre tive certeza que seria para sempre. Ele me dizia a mesma coisa. Com o passar dos anos, o nosso casamento, no início, ficou bem fortalecido. A gente conquistou as nossas coisas, a gente comprou nossa casinha, nosso carro, adotamos 2 cachorros. A gente estava muito feliz. Uma união assim de dar inveja. Todas as minhas amigas me perguntavam como eu consegui um homem daqueles. Mas, como nem tudo na vida são flores, quando a gente completou 3 anos de casamento, a gente começou a perceber um certo desgaste. Até que nós sentamos e decidimos fazer o que fosse possível para a gente não se perder. Então a gente buscava inovar sempre na relação, a gente buscava sair diversas vezes, a gente marcava programas bem divertidos e aleatórios. E assim a gente foi levando e as coisas foi melhorando. E aí nós nos prometemos que sempre que nosso relacionamento pensasse em cair na rotina, um puxaria o outro e não deixaria que isso acontecesse. A gente não queria se perder. E sempre inovando, sempre inovando. Quando a gente completou 5 anos de casado, ele me pediu uma coisa. Ele falou: amor, estamos completando 5 anos. Hoje eu sei que você é tudo para mim. Acho que também eu sou tudo para você. E eu queria realmente fazer uma proposta para você. Algo assim, bem inusitado, mas como somos um casal que a gente não tem besteira e sempre estamos buscando realmente trazer a chama para o nosso relacionamento, eu tenho uma vontade que eu não sei se eu devo te falar. Então eu falei: não, amor, me conta. Entre a gente não deve haver segredo jamais. Estamos aqui para tudo que der e vier. O que você quiser, eu topo. Se é em prol do nosso relacionamento, se vai nos fazer bem, eu topo sem problemas. Só que eu não tinha noção do que ele ia me pedir. De repente, ele me pegou o celular e me mostrou um cardzinho, uma propaganda que algum colega do grupo do WhatsApp dele mandou para ele de garotas de programas. Garotas que estavam fazendo a propaganda para os casais inovarem e fazer um programa a três. Isso mesmo, tá? Eu, meu marido e a tal garota de programa, todos em um mesmo ambiente, fazendo aquelas brincadeirinhas que a gente nunca havia feito. E aí eu li aquela propaganda, li os comentários, muitas mulheres a favor, muitas contra, a maioria dos homens, todos achando que isso era maravilhoso. E eu olhei para ele e falei: amor, você tem certeza que você quer isso mesmo? Você tem certeza que vai ser só um momento, uma única vez, que a gente não vai se permitir que isso, ao invés de salvar, de manter a nossa relação acesa, quente, a chama da paixão acesa, isso não venha a acabar com a gente? Ele: não, amor, jamais, jamais. É uma experiência realmente como várias outras que a gente já teve. Nada comparado a isso, eu sei. Mas será algo diferente que a gente vai ter na nossa história. Falei: então, ok. Então eu aceito, tudo bem.
deixa que eu mesmo converso com as meninas, né? Deixa eu escolher qual vai ser a menina e a gente organiza tudo direitinho. Vamos marcar em um local fora de casa, tá? Não vamos abrir a nossa intimidade. Eu não quero que a gente dê informações reais sobre a gente. Vamos manter um perfil para que amanhã não venhamos a ter problemas. E assim, aconteceu, acabou, vida que segue, correto? Ele correto. Então, ok. Peguei o contato com esse amigo dele, desse tal grupo, e aí eu fui conversando com uma, conversando com outra, até ver um perfil de uma garota que eu não sei porquê, me chamou a atenção, tá? Era uma mulher realmente atraente, tinha um corpo muito bonito, mais ou menos a minha idade, a minha altura. Era uma pessoa que eu acho que era muito parecida comigo por um lado e muito diferente por outro. Tá? Eu não sei, pela forma que ela conversou comigo, eu me simpatizei com ela. Essa é a verdade. Então marcamos e fomos para esse encontro em um hotel aqui da cidade, no dia do aniversário do nosso casamento. Chegando lá, ela já estava no quarto esperando a gente, estava naquele clima já, tudo organizado, e eu confesso que eu fiquei um pouco perdida. Quando eu encontrei ela pessoalmente, ela me cumprimentou meu esposo, e a gente conversou um pouquinho, descontraindo, botamos uma música, até que essa mulher veio e me beijou. Simplesmente me puxou e me beijou. E meu marido ficou ali assistindo. Depois ele veio também, me beijava, e os três se beijavam junto, até que entrou naquele clima, e a gente acabou indo pra cama nós três, e foi uma noite assim, nova, totalmente nova, muito boa. Eu confesso que eu gostei muito da experiência, mais do que eu imaginava, de verdade. E a gente curtiu ali algumas horas e foi incrível. Saímos dali. Meu marido super agradeceu, tá? Por eu ter aceitado e ficou feliz por eu também ter gostado. E disse que amor, a gente agora tá mais forte do que nunca. Vamos para a próxima experiência e agora é você que vai escolher. No próximo aniversário você decide. Ok. A gente seguiu nossa vida comum, como sempre a gente estava levando. Até que, em um belo dia, eu sonhei com aquela noite. E eu fiquei com aquela garota em minha cabeça. Eu não sei por quê. Eu pensava muito nela. Muito mesmo. Até que no dia seguinte, eu abro meu WhatsApp e tinha um olá dela. Olá, princesa, tudo bem? Pois é, ela me mandou mensagem. Eu respondi. E nisso ela perguntou como é que tinha sido aqueles dias depois da nossa experiência, se estava tudo bem entre meu casamento, né, eu e meu esposo, se eu estava sentindo algo que eu queria falar para ela e vice-versa. E a gente começou a conversar, começamos a conversar, até que quando eu me vi, a gente estava muito íntima, parecendo amigas, sabe? Pois é, eu agora era amiga de uma GP, né, que como chamam garotas de programas. E nisso a gente marcou de sair. Vamos no shopping, fazer umas compras e tal. E a gente começou a ficar muito próxima, nós saímos, nós conversamos, do shopping nós fomos beber. E nisso meu marido estava jogando bola com os amigos. E a gente começou a beber, e de repente ela começou a me olhar assim, sabe? De um olhar muito fixo. Um olhar que me trouxe, sei lá, eu comecei a sentir calafrio mesmo, sentindo um desejo, assim, algo estranho que eu nunca havia sentido. Até então eu sempre me relacionei apenas com homens, né, com meu marido, e ela tinha sido uma experiência à parte. E aí eu comecei a ficar com medo daquela situação. E ela, nesse conversar, ela começou a tocar na minha mão, alisando minha mão e tal. E ela olhou para mim e disse: poxa, eu vou ser bem sincera com você. Eu não costumo misturar o profissional com o pessoal, sabe? Mas desde aquele dia que a gente se encontrou, eu, você e seu esposo, eu não consigo tirar você da minha cabeça. E olha que eu já tive diversas experiências assim, mas você mexeu comigo de verdade.
E eu olhei pra ela e falei, epa, peraí, você tá misturando as coisas, eu sou uma pessoa casada, você tá confundindo, eu sou hétero, tá? Meu esposo propôs aquilo ali, eu aceitei em prol do nosso casamento, mas você tá confundindo as coisas. Eu acho melhor a gente parar por aqui. E aí peguei minha bolsa e saí, meio chateada com aquilo ali, um pouco em choque com aquilo que eu tinha acabado de ouvir. Mas quando eu cheguei no carro, eu fiquei refletindo e falei, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Porque, por um lado, eu tinha gostado do que eu acabei de ouvir dela. Aquilo tinha mexido. E eu comecei a lembrar lá do nosso dia, eu comecei a lembrar do momento que eu comecei a pensar nela, e eu comecei a ficar com medo dos meus sentimentos. Até que eu fui para casa e passaram dias e dias e eu não parava de pensar nela. Não parava de pensar nela mesmo. Até que um belo dia eu liguei para ela, mandei uma mensagem, né, no WhatsApp. E aí eu pedi desculpa pela minha reação e falei para ela pra gente se encontrar, para eu me desculpar pessoalmente com ela. E ela aceitou. E nós fomos tomar um café. Nesse conversar, eu pedi desculpa para ela e fui bem sincera, me abri de verdade para ela. Eu sentia, sabe, uma intimidade tremenda com uma pessoa que eu conhecia há tão pouco tempo, mas para mim ela parecia ser uma pessoa de muitos anos na minha vida. Eu senti essa conexão. E aí eu super me abri para ela, falei a verdade, que realmente eu estava confusa, eu não sabia o que eu estava sentindo, foi uma experiência nova, eu estava com medo e blá, 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 e me abri 100% com ela. E aí ela alisando meu rosto, ela conversando comigo para eu ter calma e tal, vamos sair daqui um pouquinho, vamos lá no carro pra gente conversar, muita gente aqui. E aí fomos pro nosso carro, né, pro meu carro, o meu do meu esposo. E nisso, quando eu entrei no carro com ela, ela simplesmente me puxou e me beijou. Sabe? Eu me senti assim dominada por ela mesmo. E ela me deu aquele beijo que eu viajei totalmente. Eu me desconectei de onde eu estava, fui parar em outro lugar. E aquele beijo que quase que a gente parte para outra situação, aquele beijo mesmo de trazer vontades assim inacreditáveis. E quando a gente parou de se beijar, eu olhei para ela e falei, pronto, o que é que tá acontecendo? E ela falou, meu amor, não se segure, coloque para fora seus sentimentos, viva, aproveite o momento, não tenha medo do amanhã, viva, só viva. Eu falei, mas o que eu tô fazendo com você é uma traição com meu esposo. Eu tô traindo ele. Não é porque eu não estou traindo ele com um homem que deixa de ser uma traição. E aí eu fiquei com medo, misturou tudo, medo, sentimento, desejo. Saí dali, fui para casa. Quando eu cheguei em casa, eu disfarcei, eu não tive coragem de contar para o meu esposo. Eu também tentei disfarçar o máximo possível para ele não perceber. Ele nunca foi de pegar no pé pra nada, sabe? A gente sempre teve nossa liberdade, mas a gente sempre se respeitou. Eu nunca soube de uma traição, eu tenho certeza que ele nunca me traiu e eu nunca havia traído ele. Só que uma brincadeira, né, que a gente tentou trazer para inovar o nosso relacionamento, estava me levando para um lugar de muito perigo. Eu sabia disso. A partir dali, eu não consegui mais me controlar. Eu comecei a ter um relacionamento extraconjugal com essa bendita mulher. E a gente começou a se envolver, a gente saiu, a gente fez loucuras. E na cabeça do meu esposo, eu estava sempre com alguma amiga. Ele nunca desconfiou que eu estivesse tendo um caso com uma mulher. E principalmente aquela mulher que ele colocou dentro da nossa relação. E a realidade é que até hoje, eu ainda estou tendo um caso com ela. Isso já passa de um ano. Meu marido não sabe de nada. Eu, por um lado, não quero abrir mão do meu esposo, mas também não consigo terminar com ela. E estou vivendo aí uma relação, hoje, como bissexual. Gosto tanto de homem como dessa mulher. A única mulher que eu já me envolvi na vida. Estou em um buraco escuro sem saber o que fazer.
Então, por favor, tô contando minha história aqui simplesmente para poder ouvir o que vocês podem me dizer, para me aconselhar, me direcionar, porque eu estou super perdida, mas eu confesso que eu amo meu esposo, mas eu estou apaixonada pela GP. E aí, o que é que eu faço, gente? Me ajudem. Olá, meus amores! Como é que vocês estão, hein? Espero que todos estejam bem. Espero que vocês estejam gostando aqui do nosso canal, das minhas interpretações e das histórias, tá? Gente, é o seguinte, a história de hoje, a nossa amiga que enviou a história, ela precisa do conselho aí, não só meu, mas de cada um de vocês, como ela deixou bem claro isso, eu coloquei na minha interpretação. Ela está bem confusa, é uma situação bem difícil. Eu, particularmente, vejo aí algumas situações que precisava ter sido evitada para não chegar a esse ponto, mas eu respeito cada um. Eu sei que tem muita gente, muito casal que quer inovar a tal ponto de colocar uma terceira pessoa. Eu sou do time que acredito que relacionamento ele precisa ser realmente cultivado, regado, inovado diariamente para não desgastar, mas com certo limite. Não é esse ponto. Chega ao ponto de colocar uma terceira pessoa no relacionamento, você está abrindo a porta para algo que pode dar ruim, tá? Poderia ser ao contrário, o marido dela se apaixonar pela GP. E aconteceu o inverso. Ele pediu, o marido pediu, propôs, ela aceitou. E, no final das contas, agora ela se vê apaixonada pela GP, mas também ama o esposo dela. Está confusa, não sabe o que fazer. E nisso está vivendo essa relação dupla há mais de um ano e está indo bem. Aparentemente para ela está tudo bem, porque o marido não faz ideia, nem imagina. A GP leva isso numa boa e ela tá no meio dessa situação, perdida e desorientada. Meu amor, eu digo para você o seguinte, você precisa avaliar de verdade os seus sentimentos, o que é que você sente mesmo, só que não dá para você ficar levando uma vida dessa forma. Ficar levando um duplo relacionamento com duas pessoas, onde sempre uma vai sair machucada, não dá certo. Não adianta eu chegar para você e dizer aqui, olha, amiga, você precisa acabar com isso agora, escolher um ou outro, chamar o seu esposo, abrir o jogo e ver o que vocês resolvem juntos, até porque foi algo que ele trouxe para a relação de vocês, ou simplesmente dizer, olha, termine com a GP agora, exclua, bloqueie e faça de conta que nada aconteceu. Também não posso dizer isso para você. Mas eu tenho certeza que depois dessa história aqui contada, você vai avaliar direitinho melhor, você vai colocar a cabeça no lugar e você precisa sair para ontem dessa situação. Eu acho que não é legal, não é positivo e não vai te fazer bem você levar 1, 2, 3 anos, só Deus sabe até quando, uma situação dessa. Uma hora as coisas podem chegar a um ponto que você não consegue mais controlar. Tá bom? E para vocês que aqui acompanham o nosso canal, que vive aí um casamento, um relacionamento, cuidado com o que vocês propõem e com o que vocês aceitam dentro da relação. Às vezes você quer tanto agradar o outro que você esquece de si mesmo, esquece dos seus sentimentos e por medo de perder o outro, para agradar o outro, para ser a exclusiva, a diferenciada, você acaba cedendo e depois a situação toma um rumo inesperado e você pode ficar totalmente sem saída ou até pior, pode acabar com o casamento ou com o relacionamento de vocês em prol de um desejo. Tá bom? Então é isso, meus amores. Comentem aqui embaixo para nossa amiga o que é que vocês acham, qual conselho vocês dão para ela. Vamos ajudar muito a nossa amiga e vamos torcer para que ela se resolva. E amiga, assim que essa situação se resolver, eu creio que vai se resolver, manda pra gente aqui o enredo dessa história pra gente trazer aqui para todo mundo, saber o que foi que aconteceu. Eu vou adorar trazer uma conclusão para essa história, tá bom? Então é isso, meus amores. Fiquem bem, se cuidem. Beijos de luz. Tchau, tchau.